Bom dia! Cafezinho com a Bíblia chegando, bem quentinho para você, para vocês. Nosso devocional de terça-feira, semana passada nós não tivemos. Eu tô aqui hoje, essa manhã, e a gente vai falar sobre a pesca maravilhosa. Nicole, seja bem-vinda. Patrícia, seja bem-vinda. Romênia, seja bem-vinda. Angel, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Começando o nosso devocional essa manhã, terça-feira. Que essa terça-feira seja uma terça-feira especial para você. Que você esteja coberta pelas bênçãos do Senhor. A Bíblia fala que os sinais eles vão acompanhar, vão seguir aqueles que creem. Bom dia, amor. Bom dia a todos que estão aqui. Vamos começar então o nosso devocional com uma oração? Vamos orar. Se você tem alguém que você gostaria que estivesse aqui nesse momento com a gente, que você convide essa pessoa para estar aqui nesse devocional, nesse momento de comunhão, nesse momento em que nós vamos ler a palavra, que vamos adorar ao Senhor. Amém, gente? Então vamos fazer uma oração, vamos começar. Senhor, em nome de Jesus, eu queria te agradecer por essa manhã, por essa terça-feira maravilhosa, porque nós não temos palavras para te agradecer, Senhor. Tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, que esse dia seja um dia de bênçãos para essa pessoa que chegou aqui nessa live agora, para aqueles que ainda vão chegar, para aqueles que vão assistir essa live, que sejam abençoados, impactados. Que o Senhor use a minha vida, que eu seja apenas um canal, um instrumento. Convém que o Senhor cresça, que eu diminua, Pai. Mas eu te peço que onde chegar o som da minha voz, pessoas sejam curadas, sejam libertas, sejam transformadas. Senhor, eu profetizo, Senhor, paz nos lares. Eu profetizo, Senhor, que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu profetizo, Senhor, paciência, Pai. Paciência, docilidade, gentileza, compreensão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, resiliência, empatia, que possamos ser pessoas diferentes, que o Teu Espírito Santo transforme o nosso coração a cada dia, que onde nós estivermos as pessoas reconheçam que nós estivemos contigo, Pai, e que todos os dias nós possamos consagrar os primeiros momentos, os primeiros minutos do nosso dia a Ti, Pai. Que seja o Senhor a nos conduzir, que seja o Senhor aquele, Pai, que vai, Senhor, dirigir o nosso dia, as nossas vidas, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti essa manhã, já Te agradecemos. Nos dá, Senhor, um dia de vitórias. Em nome de Jesus, cheio da Tua presença. E a Tua graça nos basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa, Senhor, na nossa fraqueza. Estamos aqui nesse momento quebrantados diante de Ti, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Vanessa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, bom dia. Gente, hoje a gente vai falar sobre a pesca maravilhosa. Essa palavra eu ouvi no domingo na igreja e eu fui impactada por essa palavra. Eu confesso que há muito tempo eu não ouvia e eu falei, gente, eu tenho que levar para a live. A gente tem que falar, a gente tem que conversar sobre isso, porque foi um momento na vida dos discípulos, né, dos futuros apóstolos que foi marcada por Jesus. Então eu quero dizer para você hoje que a sua vida seja profundamente marcada pela presença de Jesus. Que você não saia dessa live aqui da forma como você está chegando. Em nome de Jesus eu profetizo que a sua vida vai ser transformada pela presença de Jesus em sua vida. Amém? Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. A gente vai ler a partir do versículo 1. Tá bom, gente? Vamos lá. Então, versículo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão... Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ou seja, as pessoas estavam querendo ouvir a Jesus. Será que você quer ouvir a Jesus? Eu acho que se você está aqui nessa live é porque você quer ouvir a Jesus. Mãe, bom dia, seja bem-vinda. Se você está aqui é porque você quer ouvir a Jesus. A Bíblia fala que a multidão apertava Jesus porque queria ouvi-lo, porque tinha sede da palavra de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida essa manhã, que você tenha sede, que você tenha fome da palavra, que você queira aprender a cada dia mais, porque quanto mais você aprende da palavra,
mais você deseja ser como Jesus. E eu queria já deixar essa palavra, essa pergunta que você pode usar para a sua vida, né? O que faria Jesus nessa situação? Quantas vezes nós nos deparamos com situações difíceis no nosso dia a dia que nós temos que enfrentar e às vezes a gente não tem a forma mais assertiva, a gente não tem a melhor forma de falar, a gente não tem a melhor forma de agir. Então eu quero já começar falando com você, que você se pergunte o que Jesus faria nessa situação. E eu quero dizer para você que Jesus, ele não se omitia, Jesus, ele não deixava de fazer o que ele tinha que fazer, mas ele agia de uma forma assertiva. Então que hoje, em nome de Jesus, você comece a usar essa pergunta para você em todas as situações da sua vida. Como Jesus agiria nessa situação? Esse é um bom parâmetro. Por quê? Porque nós não estamos aqui para vivermos a nossa vida, nós estamos aqui para vivermos a vida de Deus em nós, amém? E essa é a melhor coisa, por quê? Porque Deus tem um propósito. Quando você nasceu, ele olhou para você e falou assim, olha, a Simone, a Michele, né? A Admar, minha mãe, e todos nós que estamos aqui hoje. Quando ele olhou, ele falou assim, olha, o propósito para ela é esse. Eu vou usá-la, amém, obrigada, mãe. Eu vou usá-la dessa forma, desse jeito, com esse propósito. Então, Deus te criou com um propósito. Você não está aqui à toa. Você está aqui para levar as boas novas de salvação. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Gente, a gente vive muito pouco tempo. Ontem ou anteontem, a notícia, anteontem, de falecimento de uma pessoa querida, de um pastor conhecido. E ele faleceu, se eu não me engano, com 66 anos. 66 anos hoje em dia é jovem. Eu falei outro dia aqui que o porteiro do meu prédio faleceu com 55 anos. Nós somos peregrinos. Eu tô com 50, pensa. É assim, ó, não piscar, não abrir e fechar de olhos. Você tá com 25, daqui a pouco você tá com 40, daqui a pouco você tá com 60, 70, 80, e aí? E o que você fez da sua vida? Será que você pode dizer que você está deixando um legado? Que as pessoas vão se lembrar de você pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pela mulher que você é, pelo homem que você é? Nós estamos aqui para representar a Jesus nessa terra. Então, todas as vezes que você tem alguma atitude, as pessoas precisam olhar para você e falar assim, será que a Mari está agindo como Jesus agiria? Porque as pessoas precisam ver a Jesus através da sua vida. Então, você é uma peregrina, um peregrino aqui nessa terra. A terra é curta demais, a vida é curta demais. E a gente precisa mostrar, através das nossas atitudes, o Evangelho. A gente precisa mostrar para as pessoas que existe uma vida melhor do que a vida que elas estão vivendo. E será que é isso que você tem feito? Então a Bíblia fala que a multidão estava apertando a Jesus, Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E para ouvir a palavra, que você tenha essa sede, que você não passe um dia da sua vida sem ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Um capítulo, gente, um salmo, um provérbio, um versículo. Talvez você vai ler um versículo e esse versículo vai falar tanto ao seu coração que vai te alimentar aquele dia inteiro, que vai ser fonte de sabedoria para você, que vai fazer com que você evite situações ao longo do dia por causa de um versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, isso é poder de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. São versículos que, se você ler, você já começa o seu dia em outra dimensão, em outro mover. Amém? Versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores estavam lavando as redes. Ele já tinha acabado a pesca e provavelmente eles não tinham pescado nada. E eles estavam o quê? Lavando as redes. E eu quero perguntar para você essa manhã, o que você já desistiu? Porque eles já tinham desistido de pescar. Eles já tinham visto que não tinha peixe. Não adiantava eles ficarem insistindo. Eu quero perguntar para você o que você já desistiu. O que na sua vida, qual é a situação na sua vida que você está lavando as redes? Será que é o seu casamento? Que você já desistiu, você já viu que não vai dar, que vocês não se entendem? Eu quero deixar uma palavra sobre a sua vida. Se o seu marido não muda, mude você. Quais são as atitudes que você precisa ter? Qual é a sua parte nessa situação, nesse relacionamento?
Se a sua esposa não muda, mude você. Se ela tem uma palavra dura com você, seja calmo, seja brando. Tenha palavras de sabedoria, tenha mais paciência. É nosso papel mudar a situação. É nosso papel saber qual é a nossa parte nisso. O que você desistiu? Qual é a rede que você está lavando? Ah, você desistiu do seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha? Eu sou terapeuta. Eu escuto muitas situações difíceis entre pais e filhos. Qual é a sua parte? O que você precisa mudar? O que você precisa fazer? Eu confesso que eu já tive muitas situações difíceis com meu filho de relacionamento, de diálogo. E ainda de vez em quando a gente ainda tem os nossos 5 minutos. Mas eu sempre penso o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar. E às vezes, gente, mudar, por exemplo, dependendo da situação, é você se posicionar, é você ser mais firme, é você se colocar. Às vezes a gente quer ser mole demais com o filho, por exemplo, né? Meu filho já é adulto, já é um homem. Mas às vezes a gente quer ser boazinha demais, quer tratar como criança, uma pessoa que já é adulta. Tô falando de mim, tá? Então, qual é a nossa parte? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para mudar essa situação? O que eu preciso fazer para mudar a situação no meu relacionamento conjugal? O que eu preciso fazer para mudar meu relacionamento no trabalho? Será que quando você chega no trabalho as pessoas olham para você? E eu já falei isso aqui em algumas lives, né? Pensa assim, nossa, chegou a Fabiana, chegou a Patrícia, chegou a Daniela. Não, porque quando elas chegam, chegou a Sulamita. Quando elas chegam, muda o ambiente. Por quê? Porque chegou a alegria, porque chegou a vida, porque chegou a fé. É assim que as pessoas têm que te reconhecer. Que quando você chegar, porque quando você chega, você leva a presença de Jesus na sua vida. A Bíblia fala aqui que eles estavam lavando as redes. Em nome de Jesus, você não vai desistir da sua pescaria. Você não vai desistir da sua família. Você não vai desistir do seu casamento. Você não vai desistir dos seus filhos, do seu trabalho, da sua empresa. Você tem uma empresa, você é um empresário, uma empresária. Você é a pessoa que precisa dar o exemplo. Você é a pessoa que precisa motivar as outras pessoas. Se você não acredita na sua empresa, quem é que vai acreditar? Se você não acredita no seu cargo de liderança, quem é que vai acreditar? Você precisa acreditar em você. E você precisa saber que Jesus acredita em você. E que foi Ele que te colocou nesse lugar. E se Deus te colocou nesse lugar, ninguém pode tirar. O único que pode tirar é o próprio Deus. Ou se você fizer alguma coisa muito errada também para te tirar desse lugar. Mas fora isso, só Deus pode te tirar. Então, o que você desistiu? Qual é a rede que você está lavando? Que você fala, não tem mais jeito. Pode não ter mais jeito para você, mas tem jeito para Deus. Será que é um problema de saúde? Que você já lutou muitos anos, mas você lutou com as suas forças. Você foi no braço da sua carne, mas você nunca perguntou, Deus, qual é o médico? Qual é o tratamento? Será que isso é uma doença autoimune que é ativada pelo meu sistema nervoso, pela ativação, né, por um sistema nervoso instável, enfim? Por minhas emoções estão desreguladas? Será que você já orou? Coloque as suas situações diante de Deus. Não lave as suas redes antes da promessa vir. Porque Deus tem bênçãos para a sua vida. Deus tem vitória para a sua vida. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Você não vai lavar a tua rede antes de receber teu milagre. Amém? Coloca um amém aí para mim. Eu quero saber se você está ligada comigo, se você está ligado comigo. Em nome de Jesus, você não vai desistir. Então vamos lá. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Deus vai te usar. Deus vai usar essa situação. O que a Bíblia fala? Que os pescadores estavam lavando as redes, eles já haviam desistido da pesca, mas ainda assim, Deus entrou naquele barco, Jesus entrou naquele barco e ele usou aquele barco. Deus vai usar a tua situação difícil, Deus vai usar o teu problema de saúde. Talvez você esteja no hospital e você tenha a oportunidade de falar do amor de Deus no hospital, no consultório médico. Deus vai usar a tua situação, Ele não usa a outra situação de outra pessoa. Ele vai te usar com a tua vida, com os teus problemas, com aquilo que você precisa resolver. Então, Jesus entrou no barco. Ele vai entrar na tua casa. A célula vai ser na sua casa. Amém? Você recebe essa palavra? Ele vai te usar no teu emprego, no teu trabalho.
Porque ele não entrou em outro lugar. Aqueles pescadores estavam lavando as redes e ele falou, eu vou entrar nesse barco. É no barco da tua vida que Jesus vai entrar. E é através da sua vida que ele vai transformar a sua história. Amém? Então vamos lá. Ele entrou no barco de Pedro, né, de Simão, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então Jesus vai usar a tua história, a tua situação, o teu barco, e é ali que Deus vai transformar não só a vida de quem estiver ouvindo, mas a tua vida. Porque vamos continuar aqui, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ele deu uma direção para Simão. Ele falou, olha, eu já entrei no teu barco, eu já preguei, eu já ensinei, agora eu quero que você lance a rede. E aí a Bíblia fala que Simão respondeu a ele. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. É como quando a gente fala, né? Deus, mas eu já fiz de tudo. Foram todos os tratamentos de saúde. Deus, eu já fui eu já tentei de tudo. Eu já conversei com meu marido, já conversei com a minha esposa. Deus, eu já tentei de tudo com meus filhos. A minha empresa, eu já tentei recursos, empréstimos. Eu não sei mais o que eu faço. Essa crise financeira, eu não sei mais o que eu faço. Eu já tentei todos os recursos. E a Bíblia fala que Simão falou para ele assim, olha, a gente já trabalhou a noite toda, nós estamos cansados, você não está entendendo. A gente não pegou nada. Mas a Bíblia fala que ele foi um homem sábio, porque ele obedeceu a Jesus. E a Bíblia fala que, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Pode ser que você esteja cansada da guerra. Pode ser que você esteja cansada de tanto lutar, mas pode ser que você esteja lutando as lutas erradas. Pode ser que até hoje você tenha feito do teu jeito. Pode ser que até hoje você não tenha buscado ajuda. Quem sabe terapia. Terapia para te ajudar a curar as suas feridas emocionais. Para você não descontar tanto nos outros aquilo que te afeta. Em nome de Jesus, que você se abra para viver, para não lavar as redes e desistir, simplesmente falar, não, já foi, ponto final. Porque aquilo que você pensa que é ponto final para Deus, é um ponto parágrafo. Pode ser um ponto final para você, mas para Deus é um ponto parágrafo. Deus sempre tem uma nova história para escrever na sua vida. E a Bíblia fala que ele foi obediente. Então, em nome de Jesus, qual é a direção que Deus está te dando? Que hoje você lance as suas redes, que você obedeça, que você ouça a voz do Salvador, que você ouça a voz daquele que tem cura, salvação, libertação para a tua vida. Mas é preciso que a gente siga a direção de Jesus, é preciso que a gente obedeça, ainda que não faça sentido. Naquele momento não fazia sentido. E Simão, né, Pedro, argumentou com Deus. Ele falou, Deus, não faz o menor sentido. Por quê? Porque nós já fizemos tudo isso que o Senhor está me mandando fazer, eu já fiz. Mas era diferente, porque ele estava debaixo de uma unção, debaixo de uma liberação, debaixo de uma palavra que iria mudar a vida dele. E no versículo 6 diz, isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Os barcos quase viraram de tantos peixes. Então eu quero dizer e profetizar isso sobre a sua vida essa manhã. O milagre vai ser tão grande que vai transbordar. O milagre vai ser tão grande na sua vida que você não vai ter barco, não vai ter como você entender. Você vai ter que pedir ajuda, você vai ter que falar, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo? Que mover é esse na minha vida? Em nome de Jesus. Porque a promessa não acaba em você, ela começa em você. E vai ser só o início do mover sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Então vamos recapitular. A Bíblia fala que os pescadores eles já estavam lavando as redes porque eles já tinham terminado com a missão deles daquele dia. Eles já tinham pescado e eles já tinham desistido da pesca. Eles estavam lavando as redes. Aí Jesus entrou no barco deles, porque Jesus entra no nosso barco, ele entra na nossa vida para mudar a nossa história. Ele entrou no barco daqueles homens, daqueles pescadores, e ele vai usar a tua situação, mesmo que você já tenha desistido.
É a tua situação, é a tua vida, é a tua história. Mas é do jeito dele. Então ele vai usar o teu barco, ele vai usar a tua situação. Para quê? Para que ela sirva de testemunho para outras pessoas. Dali ele pregou. Dali ele ensinou as multidões. E quando terminou, por conta da obediência daqueles homens, ele falou: olha, agora vocês vão lançar as redes, eu já ensinei. Porque você se abriu. Porque você se abriu quando as coisas não estavam acontecendo. Porque você se abriu para mim, para Jesus. Quando o seu casamento ainda não estava legal. Quando você ainda estava com problema na família. Quando você ainda estava com dívidas e você não sabia o que fazer da sua vida. Porque você se abriu. Porque você permitiu que eu entrasse na sua vida quando nada estava acontecendo. Por causa disso. E por causa da tua obediência, vai agora e lança a rede. E a Bíblia fala que Simão ainda argumentou com ele porque não fazia o menor sentido. Quem entendia de pesca ali era Simão e não Jesus. Porque Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro, ele era o filho de Deus. Mas se a gente falar em profissão, quem entendia era eles. Mas o que a Bíblia fala? Olha, a gente passou a noite inteira pescando. Ou seja, olha, eu já fui em todos os médicos possíveis, eu já fiz todos os exames possíveis. Olha, eu já fiz terapia de casal, eu já fui não sei aonde, eu já conversei com não sei quem. Eu já tentei conversar com meu filho, com a minha filha. Eu já tentei todos os recursos na minha empresa. Mas sob a tua palavra. Existe uma palavra sobre a tua vida. Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E a Bíblia fala que eles encheram as redes de tantos peixes que não era possível, né? Eles tiveram que pedir ajuda para poder carregar aquela quantidade de peixes. Então vocês entendem que a nossa obediência, a fé, a palavra de Deus diz que a fé é a certeza de coisas que você espera, é a convicção de fatos que você não vê. Eles obedeceram sem viver o milagre. Eles obedeceram antes de viver o milagre. Você compreende isso? Você precisa ser fiel antes de você receber o milagre. Por quê? Porque é a tua fidelidade, a tua fé e a tua obediência que vão fazer você viver esse milagre. Você recebe essa palavra hoje sobre a sua vida? É a tua obediência e a tua fé que vão fazer com que você receba a promessa. Eles permitiram que Jesus usasse o barco, mesmo não tendo pescado nada. Eles permitiram que aquele barco fosse um canal de bênçãos, mesmo que eles não estivessem vivendo ainda a promessa. E eles nem sabiam se iriam viver. E aí a Bíblia fala o quê? Que Jesus vai e fala para eles: lança a rede. E eu quero dizer para você essa manhã, a gente já está se aproximando do fim da nossa live. Lança a tua rede. Lança a rede. Mas obedece antes. Obedece. Se permita ser usada por Deus antes de ver o milagre. Se permita ser usada por Deus antes da promessa chegar. Porque é durante a tua obediência, é durante a tua jornada que Deus vai fazer o milagre. A borboleta, a lagarta, ela só vira borboleta se ela passar pelo casulo. Talvez você esteja passando pelo processo de Deus. Talvez Deus esteja testando a sua fé. Deuteronômio 8 fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente pra gente ler Deuteronômio 8. Rapidinho. Né? Olha, Deuteronômio 8, no capítulo 8, no versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter... Não, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Muitas vezes Deus nos coloca no deserto para nos provar. Vamos falar mais sobre o deserto, né? De repente até a live de quinta-feira vai ser sobre deserto. Eu acho que eu vou fazer uma live falando sobre isso. Mas eu quero dizer para você que aqueles homens, eles emprestaram um barco antes de viverem o milagre, eles nem sabiam se iam viver o milagre. Então a gente não pode ficar esperando o milagre acontecer para obedecer. Amém, gente? Vocês recebem essa palavra sobre a vida de vocês? Então vamos lá. Então eles pediram ajuda, né, para pegarem devido à quantidade de peixes. E no versículo 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Versículo 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Versículo 10, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens.
E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida hoje. O que Deus tem para você é uma pesca maravilhosa. Além de tudo, no final dessa história, a Bíblia fala que Deus falou assim, olha, eu não só tenho um barco ou rede cheia de peixes para você, mas eu tenho um propósito para a tua vida. E é isso que Deus está falando com você hoje. Deus tem um propósito na sua vida. Pode ser que você ainda esteja buscando o teu milagre. Pode ser que você ainda esteja como eles, lavando as redes. Mas em nome de Jesus, você não vai desistir. Porque no final dessa história, não só Deus traz a promessa, enche aqueles barcos de peixes, como ainda assim, Ele... Bom dia, gente. Bom dia quem está chegando agora. Não só Ele encheu aquelas redes de peixes, como Ele trouxe um propósito para a vida daqueles homens. E Ele disse para eles assim, olha, vocês agora não vão ser mais só pescadores de peixes, vocês vão ser pescadores de homens. Então eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Que você seja fiel, ainda que as coisas não estejam acontecendo na sua vida. Ainda que o milagre não tenha se manifestado. Ainda que você não tenha vivido a promessa. Mas que você continue obedecendo. Que você continue crendo. Que você continue vivendo debaixo dessa palavra. E que quando Jesus falar, olha, lança a rede. Mesmo você tendo pescado o dia inteiro, a noite inteira. Mesmo que você já tenha usado todos os seus recursos. Mesmo que você já tenha feito todas as suas coisas humanamente falando. Quando Jesus libera uma palavra sobre a sua vida, e quando Ele liberar essa palavra sobre a sua vida, você simplesmente obedeça. Obedeça não porque você entendeu, não porque você está usando seu intelecto, seu raciocínio humano, mas porque existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. A Bíblia fala, que Simão disse para ele, olha, nós pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Que você hoje tenha fé para não desistir, que você hoje tenha fé para acreditar, mesmo sem ter a promessa ainda nas suas mãos. Que você tenha fé para lançar a rede, debaixo de uma direção de Jesus. Porque você vai, sim, em nome de Jesus, ver as suas redes cheias de peixe. Que você vai viver, sim, essa promessa. A promessa de provisão, a promessa de cura, a promessa de restauração. Porque Deus é Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer e não cumprir. Mas é preciso que a gente creia antes de viver o milagre. É preciso que a gente creia antes de viver a promessa. E essa história termina não só com a bênção da multiplicação dessa pesca maravilhosa, que é o título dessa palavra, mas com Jesus dando um propósito e mudando completamente a vida daqueles homens. Amém? Você recebe essa palavra hoje para sua vida? Então, gente, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Eu fiquei encantada quando eu ouvi na igreja. Eu falei, eu vou levar lá para o Café com a Bíblia, eu vou levar para que a gente possa compartilhar, para que juntos nós possamos, dividir essa palavra. Então, eu deixo essa palavra com você. Lança a tua rede. Mesmo que você já tenha desistido, mesmo que você já esteja lavando a rede, ainda assim, Jesus pode entrar a qualquer momento no seu barco e mudar a sua história. Amém? Que vocês tenham uma terça-feira abençoada. Quinta-feira, 7 horas da manhã, eu espero vocês. Não enrolem, acordem cedo. Quem estiver no caminho para o trabalho, coloca o fone de ouvido. Quem já estiver no trabalho, vai tomar um café, vai escapar. Às vezes você está no plantão e fala assim, ai Mari, como é que eu faço? Eu não sei, eu quero te ver aqui. A gente vai se ver. Amém? Quinta-feira, 7 horas da manhã, eu te espero. Vamos falar sobre deserto. Estava aqui falando, falei assim, Deus colocou no meu coração, vou falar sobre deserto. Amém? Eu declaro uma terça-feira de bênçãos. Uma terça-feira de barco cheio, de pesca maravilhosa para a sua vida. Que onde você for, você possa exalar o bom perfume de Cristo. Que onde você estiver, as pessoas olhem para você e elas reconheçam que você esteve com Jesus. Amém? Se você gostou dessa palavra, compartilhe com alguém. Essa live vai ficar gravada. E só aproveitando aqui para falar do Mulheres que Curam. Gente, hoje a gente tem reunião do Mulheres que Curam. O que é o Mulheres que Curam Mulheres? É um grupo de mulheres liderado por mim, que nós nos encontramos a cada 15 dias. Os encontros são online, sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite, são encontros quinzenais. A gente fala sobre autoestima, sobre identidade, a gente fala sobre rejeição, a gente fala sobre ansiedade,
sobre tudo aquilo que faz parte o quê? Do universo feminino. Eu sou terapeuta familiar, então eu sempre preparo com muito carinho as nossas reuniões. Além disso, a gente tem palestras bônus, então terça-feira que vem a gente vai ter uma palestra com uma dermatologista. Cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então você, mulher, que ainda não faz parte do Mulheres que Curam Mulheres, por favor, você está perdendo tempo. Você vai estar comigo, você vai participar de um grupo de WhatsApp em que eu passo tarefas, a gente conversa, a gente tem muita troca gostosa. E é isso, eu tô te esperando, tá bom? Então, você me procura no direct, que eu te passo as informações. Vai ser uma grande bênção, um tempo de muito crescimento emocional e espiritual para tua vida, junto comigo e principalmente, né, dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Gente, que Deus abençoe vocês. Sidney, tô te vendo aí, hein? Chegou atrasada, hein? Quinta-feira, 7 horas da manhã, vê se chega na hora. Edson também, tu chegou atrasada e tô só olhando vocês. Gente, beijo pra vocês. Deus abençoe. Uma terça-feira maravilhosa. Beijo.